Olá, gente querida! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Uma alegria imensa recebê-los aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Espalhe também a notícia desse canal com outras pessoas do seu grupo de contatos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à Santa Palavra de Deus. Hoje é dia 21 de agosto, celebramos a memória de São Pio X, Papa, e o trecho do Evangelho do dia de hoje é de Mateus 22, de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto começa com essa observação sobre o conflito de Jesus com as autoridades judaicas. Percebam que esse texto já é da etapa da presença de Jesus em Jerusalém. Se acirra cada vez mais o conflito de Jesus com as elites, com os líderes judaicos. Jesus havia tido um embate com os saduceus sobre a temática da ressurreição. E agora aparecem alguns do partido dos fariseus e um mestre da lei. Geralmente os mestres da lei eram do grupo dos fariseus. Aparece então um mestre da lei para perguntar sobre o primeiro mandamento. Diferentemente de Marcos, também em Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, aparece esse texto, mas lá o conflito é muito mais leve, é ameno. Ao contrário, até há uma rasgação de seda, há elogios recíprocos, elogios mútuos entre Jesus e o mestre da lei. Então, em Marcos não aparece um conflito propriamente dito entre Jesus e o mestre da lei. Aqui em Mateus, sabemos bem por que estamos estudando o Evangelho de Mateus já há algum tempo. Sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito num contexto de confronto das comunidades cristãs primitivas provindas do judaísmo com o judaísmo formativo, o judaísmo nascente, guiado pelos fariseus, posterior à destruição de Jerusalém. Então, estamos na década de 80, quando o Evangelho de Mateus foi escrito, e há um conflito bastante forte entre os judeus propriamente ditos e os cristãos provindos do judaísmo que formam as comunidades mateanas. Aqui claramente no final do versículo 35 se diz que o homem fez a pergunta a Jesus para experimentá-lo, para tentá-lo. Então esse é o contexto, é um contexto de conflito entre Jesus e os mestres da lei. A pergunta, portanto, é para experimentá-lo, é para tentá-lo, é para testá-lo. Qual é a pergunta? A pergunta é pelo primeiro mandamento. Jesus responde em dois momentos. Primeiro, os versículos
37 e 38. E Jesus responde com o mandamento clássico, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o teu Deus, e 3 categorias que nos ajudam a compreender a totalidade. Também aqui o adjetivo todo ou toda dá exatamente este senso de inteireza, de todo o coração. O coração designa o íntimo, designa o projeto, a intimidade, a decisão, também os afetos. Amar de toda alma, de toda psique. Psique significa o centro das emoções, a vida, a energia, a força vital que brota desta pulsão interna do ser humano. E finalmente amar o Senhor nosso Deus com todo o entendimento, isto é, com a razão, com o intelecto. Portanto, cardia, psique e dianoia, coração, alma e entendimento, querem exatamente falar da inteireza completa do ser humano. A primeira parte da resposta de Jesus, portanto, é o amor ao Senhor nosso Deus, é o primeiro mandamento do Decálogo, a partir de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Mas qual é a grande novidade que Jesus traz? Jesus agora associa a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, um texto de Levítico 19, versículo 18. O segundo mandamento é semelhante a este primeiro. Aqui está o miolo central e o grande segredo da resposta de Jesus. E esta é a grande originalidade, é a grande novidade que Jesus traz. Este segundo mandamento é homoios, é semelhante, é idêntico ao primeiro. E qual é o segundo mandamento? O amor ao próximo. Texto tirado de Levítico capítulo 19, versículo 18. E Jesus conclui toda a reflexão dizendo que toda a lei e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento, dependem, estão vinculados, estão conectados, estão como que colados, como se fosse uma dobradiça, dependem desses 2 mandamentos. Então, nesta série de controvérsias com o Sinédrio, nós encontramos esse texto que é também retomado na Didaquê, a Didaquê capítulo 1, versículo 2, esse tratado judaico sobre os 2 caminhos de santificação. A Didaquê também traz essa resposta sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Ora, para os fariseus há 613 preceitos da lei. Eram 365 proibições e 248 mandamentos positivos. Jesus então resume todos estes preceitos da lei mosaica nestes 2 mandamentos, retirados do Deuteronômio e do Levítico. Esse texto também tem uma importância enorme, porque Jesus já está em Jerusalém. Praticamente estamos na despedida de Jesus, ele está nos últimos dias. É praticamente como que um testamento de despedida de Jesus. Amar, fundamentalmente, é ter o outro no coração. Afeta o coração, afeta a mente, afeta a vida na sua inteireza. Amar fundamentalmente é a alegria maior do coração do ser humano pelo bem do outro. Porque no amor eu comunico ao outro quem eu sou e aquilo que há de mais profundo dentro de mim. Portanto, amar o Pai e amar os irmãos é a síntese perfeita da Sagrada Escritura. Nós vamos nos tornando pelo amor aquilo que de fato somos. Fomos criados por um Deus amor e fomos feitos para amar.
como nós amamos o nosso Deus e desejamos amar o próximo, por esse amor ao próximo, nós nos tornamos aquilo que de fato somos e alcançamos a nossa identidade profunda, sanando a ruptura do pecado original. É bom recordar que o primeiro fratricídio, quando Caim mata Abel, é a ruptura da fraternidade por excelência. Portanto, o amor recompõe essa fratura do pecado original. A grande novidade de Jesus, como disse, é unir essas duas dimensões e declarar a semelhança entre estas duas dimensões. Podemos também concluir dizendo que na Santíssima Trindade o amor é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como diz a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, revela a plenitude da liberdade. Então, é o horizonte existencial da vida marcada por essa opção fundamental, que é a opção fundamental de amar. Trata-se, portanto, do eixo central dessa dobradiça, a partir da qual toda a Escritura gira, a partir da qual também toda a nossa existência ganha sentido e significado. Essa é a grande beleza da resposta de Jesus. Amemo-nos na concretude da vida cotidiana, porque o amor na Bíblia não é uma mera emoção, um mero sentimentozinho perdido nas nuvens do céu, mas são opções e decisões concretas, às vezes sacrificadas, que implicam grandes demandas, grandes oblações, grandes entregas, grandes sacrifícios. Amemos, porque assim experimentamos a nossa mais profunda identidade, porque somos imagem e semelhança de um Deus que é amor. Deus os abençoe, os guarde e os proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, e recorde que a palavra faz o coração arder e a Eucaristia nos lança para a missão.